nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amigos do canal. Nós estamos no 4º dia do propósito de oração, de clamor, na campanha firmado na palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículos 3, que diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu amigo, minha amiga, no dia de hoje da campanha, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que se encontra no livro de Provérbios. Sim, no livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento, amém? Provérbios vem depois do livro de Salmos, amém? Livro de Provérbios, no seu capítulo 8, Provérbios de Salomão, no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós estaremos lendo até o versículo 20. Nós estaremos meditando o capítulo inteiro, amém? Diz assim: a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faça andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Amém? Glórias a Deus. Meu amigo e minha amiga, quando eu abri a Bíblia Sagrada e o Senhor me deu essa palavra, me chamou a atenção. Sabe por que me chamou a atenção? Logo o primeiro versículo aqui diz assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz. O nosso propósito de oração é de clamor. O Senhor nos diz por meio da tua palavra para clamar.
Mas muitas vezes nós não sabemos o que pedir e como pedir as coisas para o Senhor. Nós não sabemos como devemos orar e muitas vezes nós pedimos coisas que não nos é necessário ou que não é da vontade de Deus para a nossa vida. Meu amigo e minha amiga, o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente em cada caminho que nós seguirmos nesta terra. Se nós seguirmos por caminhos errados, tortuosos, Ele sabe o que nós iremos passar lá na frente, o que nós iremos colher lá na frente. Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes o que acontece? Nós pedimos, nós clamamos, só que nós não sabemos o que pedir, nós não temos sabedoria para pedir, entendimento para pedir de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós não recebemos, pois pedimos mal. A palavra nos diz: vós não recebeis, pois pedis mal. E muitas vezes acontece isso, nós pedimos mal. Nós não temos sabedoria e entendimento para entender o centro da vontade do Senhor. Então, o Senhor fala que a sabedoria, ela clama. E o homem, por andar pelo seu próprio entendimento, ele acaba trilhando caminhos que não agradam ao Senhor. Ele acaba trilhando caminhos da perversidade, da soberba, da maldade. Ele acaba agindo, andando de uma forma sem pensar na consequência, sem pensar na colheita. Quantos andam da sua forma, da sua maneira, não pensam ao falar, acabam magoando o seu próximo, sendo injusto com o seu próximo, acabam deixando o seu coração corromper com as coisas deste mundo, com a perversidade deste mundo, com a maldade deste mundo. Quantos homens, para agradar, satisfazer a sua carne, a vontade carnal, não estão nem aí para as consequências. Eles acabam fazendo o seu próprio deleite, a sua própria vontade. Quantos jovens estão vivendo desta forma? Estão vivendo simplesmente para satisfazer os seus desejos carnais, da sua própria vontade. Eles não estão pensando no futuro. Eles não estão pensando na colheita. Se o caminho que eles estão trilhando é o caminho certo ou é o caminho errado. Estão vivendo de acordo com a sua vontade. Mas será que é isso que o Senhor quer para a vida dos jovens de hoje, para as nossas vidas? Será que o Senhor quer que nós venhamos andar satisfazendo os nossos desejos deste mundo, sem pensar na consequência futura, nem sem pensar que há um novo céu, uma nova terra? Assim, sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Vai ter um momento que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, ou seja, a igreja do Senhor. E nós iremos com o Senhor sob as nuvens, estar ao seu lado. E olha só, será que estamos preparados? Você deve conhecer a parábola das virgens, das 10 virgens. A palavra nos diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. Ou seja, 5 virgens eram sábias, prudentes, e 5 virgens eram imprudentes, não tinham sabedoria. Porque o Senhor, nesta parábola, ele diz que 5 eram prudentes, ou seja, vigiavam, e 5 eram imprudentes, não vigiavam, não vigiaram. As imprudentes, as loucas, como chama a palavra do Senhor,
elas não vigiaram. Por quê? Diz a palavra que as 10 tinham as suas lâmpadas. Só que as 5 que eram prudentes, sábias, tinham azeite para manter as suas lâmpadas acesas. E as imprudentes não tinham azeite suficiente. Aí chegou o noivo, à meia-noite, o noivo chegou para buscar a noiva e elas deveriam manter as lâmpadas acesas. Todas elas, 10, cochilaram. Todas elas tiveram cochilo, ou seja, adormeceram. Elas não estavam a todo tempo acordadas, vigilantes, não, todas adormeceram. Mas quando se ouviu uma voz que dizia que o noivo estava chegando, as prudentes, elas estavam com suas lâmpadas acesas. Só que as imprudentes, quando elas viram, as lâmpadas tinham se apagado e não tinha azeite para acender as lâmpadas. Então, elas falaram, nos dá um pouco do azeite. Falaram para as prudentes, né? As imprudentes, as loucas, as sem sabedoria nenhuma, pediram azeite das sábias, das prudentes. Só que as prudentes falaram, vá, antes que o noivo chegue, vá buscar, comprar azeite para vocês mesmas, pois se nós dividirmos no nosso azeite, pode ser que nós não tenhamos azeite suficiente para manter as nossas lâmpadas acesas na chegada do noivo, pois era necessário a lâmpada estar acesa. Aí as imprudentes, as loucas, foram comprar azeite. E as prudentes, elas estavam ali, aguardando o noivo com suas lâmpadas acesas. O que o Senhor quer nos transmitir por meio da palavra da Bíblia Sagrada nesta parábola? Voltando aqui para a sabedoria, que muitos estão vivendo de qualquer forma sem pensar na volta do noivo, na volta do Senhor Jesus, não estão nem preocupados em a luz resplandecer sobre a terra, não estão preocupados de levar uma vida íntegra, uma vida de justiça, andar em retidão, caminho certo, não estão preocupados com a colheita futura. Geração que está andando para satisfazer sua própria carne, sem se preocupar lá na frente, sem se preocupar com o reino dos céus, e muitas vezes andam de qualquer maneira, vivendo somente para essa terra, como se não houvesse o amanhã da salvação. Não, vivem somente para essa terra. Eu vou satisfazer as minhas vontades, eu vou viver da minha forma, porque se eu morrer no dia de amanhã, pelo menos eu satisfiz a minha carne. A minha carne está satisfeita, eu vivi, eu fui uma pessoa que fui alegre, bebi mesmo, saí com os amigos, fui pro pancadão, eu realmente badalei, eu realmente vivi. As pessoas estão vivendo, os jovens estão vivendo pensando somente nessa terra, somente satisfazer sua vontade nessa terra. E a sabedoria aqui diz que clama. Sim, quantas pessoas que levam uma vida justa, de retidão, de temor ao Senhor, porque diz assim, olha, aqui no versículo 6, ouve, porque proferirei coisas excelentes e meus lábios se abrirão para equidade. Nós vemos servos do Senhor, vasos escolhidos, clamarem para que os jovens, para que as pessoas se voltem ao Senhor e sigam um caminho de equidade, um caminho justo, um caminho
de transformação dia após dia, seguindo a Jesus. Sim, pois quando nós seguimos a Jesus, a transformação é dia após dia. Dia após dia, nós levamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, olhando para o alvo. O alvo é a cruz, ou seja, o alvo é Jesus. O alvo é andar com Jesus até a sua volta, até o nosso tempo se cessar nesta terra. Então, muitos clamam para que as pessoas despertem, para que há um despertamento e as pessoas elas vão atrás do azeite para acender as suas lâmpadas enquanto há tempo, enquanto não chega o noivo. Sim, as pessoas precisam despertar para isso. Elas precisam buscar a transformação de vida, que é andar no caminho de retidão, que é andar no caminho reto. É o caminho da sabedoria. Então, a sabedoria clama para que as pessoas venham se encher dela, levar uma vida de sabedoria, pensando na colheita, pensando no caminho que elas deverão tomar, se esse caminho é certo, se esse caminho é um caminho agradável, quais as consequências deste caminho, sabe por quê? Porque muitas vezes chega a dor, chega as lágrimas, e a pessoa se pergunta, mas por que chegou o tempo da dor, o tempo da lágrima? Pode ser, meu amigo e minha amiga, porque eu não estou dizendo que Deus faça acepção de pessoas, pois Deus não faz acepção de pessoas. Não há os mais santo, menos santo, não existe isso. Deus não é religião, Deus não faz acepção de quem vai para a placa de igreja X ou Y, quem segue religião X ou Y. Deus não faz acepção, pois Deus olha o coração das pessoas, ele olha dentro do coração da pessoa. Tem pessoa que não frequenta a igreja, tem pessoas que não vai para igreja nenhuma, ou até mesmo não tem nem religião, não se declara uma pessoa de religião X, mas são pessoas transformadas. Sabe aquela pessoa que ela anda no caminho da justiça? É uma pessoa que pratica a justiça, ela odeia a maldade, ela odeia, ela abomina a iniquidade. Isso é a sabedoria. É uma pessoa sábia, ela não tem religião, ela não segue placa de igreja, mas ela odeia, ela abomina a maldade, ela abomina os caminhos maus, esse caminho de satisfação da carne, sem pensar na consequência, sem pensar no próximo. É o que muitas vezes acontece com os nossos jovens. Os nossos jovens querem satisfazer a sua própria carne e não pensam nos familiares. Não pensa que nós estamos vivendo numa pandemia e que eles podem se contaminar e levar esse vírus para dentro de suas casas, mas estão levando a vida pensando em satisfazer os seus deleites, a sua vontade, a sua carne, sem pensar na sua família, no seu próximo. Então a sabedoria clama, e tem pessoas que elas seguem um caminho reto, elas ouvem a voz da sabedoria, ou seja, as nossas autoridades, a mídia, está levando a verdade, a notícia, falando: se previnam, usem máscaras, se cuidem, cuidem do seu próximo, cuidem da família, fiquem em casa. Se for sair, se cuida. Tome os cuidados necessários para não se contaminar com esse vírus e não levar esse vírus para casa. Então a sabedoria, ela está clamando nos noticiários, ela está clamando na TV, ela está sendo clamada em boca de pessoas que seguem um caminho reto, que seguem o caminho da justiça. Você vê a sabedoria clamando, sendo anunciada, mas alguns ouvem e seguem um caminho de equidade, o caminho certo, e outros desviam seus ouvidos e não acreditam. Não acreditam ou até mesmo zombam. Então, meu amigo e minha amiga,
O Senhor colocou no meu coração, nós estamos falando em clamor, sim. Estamos falando em ouvir a voz do Senhor, as respostas do Senhor. E muitas vezes o Senhor, Ele clama por meio da sua palavra, por mudança, por transformação interior, por transformação de vida, para que nós venhamos seguir o caminho reto, o caminho certo. Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo é o caminho. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus é o caminho. Qual caminho você está seguindo? Você está sem direção ou você está trilhando o caminho que leva a Jesus? Você está trilhando o caminho do arrependimento. João Batista pregava e o Senhor Jesus também. Diz a Bíblia Sagrada: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós erramos, pecamos a todo momento, em pensamento, em palavras, mas e o arrependimento? Faz parte da sua vida. O arrependimento é sabedoria. Quem se arrepende é uma pessoa sábia. Sabe por quê? Porque o pecado é uma sujeira. É uma sujeira que corrompe o interior do homem, corrompe o coração, corrompe a mente, corrompe o caminho do homem. Quando o homem anda no caminho do pecado, sem arrependimento, o caminho dele é torto. Você pode perceber, é torto. Então, quando a pessoa ela se arrepende, pesa. Sabe quando a consciência ela pesa e a pessoa se arrepende e ela muda? Essa pessoa está ouvindo a voz da sabedoria. E o Senhor Jesus é isso, é arrependimento. Ele não escolheu super-homens, ele não escolheu pessoas santas, pessoas perfeitas, pessoas iluminadas, não. Ele escolheu a mim e a você, pecador, mas arrependido. É assim que nós devemos andar. Errando, mas se arrependendo? Sim, seguindo o caminho da justiça, caminho da retidão. Andando em justiça, trilhando a cruz do Calvário, o arrependimento diário. Se arrependendo e levando a sua cruz e olhando lá na frente, que o alvo é o Senhor Jesus, pois nós não podemos esquecer que o nosso alvo é o Senhor Jesus, que Ele pode voltar a qualquer momento. Sim, não tem dia nem hora, somente o Pai sabe. Senhor Jesus não sabe, os anjos não sabem, somente o Pai sabe quando o Filho irá voltar e resgatar aqueles que andam em retidão, aqueles que andam em arrependimento e creem no Evangelho da Cruz, creem que o Senhor Jesus é o único, suficiente, eterno Salvador de suas vidas. Amém? Meu amigo, minha amiga, esta palavra que o Senhor colocou no dia de hoje. Hoje, a sabedoria está clamando para que nós venhamos ouvir a voz da sabedoria e colher as coisas abundantes que Deus tem para nós. Que pode ser que não seja riqueza, não seja prata, não seja ouro, porque o Senhor não nos prometeu viver uma vida de riquezas, de luxo, não. Porque pode ser que a riqueza, o dinheiro em abundância, o desfrute dessa terra te corrompa, mas Ele nos promete uma vida de prosperidade. Ele nos promete uma vida de riquezas espirituais, de coisas que você vai perceber que te faz bem para você, que você está sendo uma pessoa abençoada em tudo que você coloca a mão, aonde você pisa, onde você coloca a planta dos seus pés. Você começa a perceber que você é abençoada no trabalho. Você começa a perceber que tudo que você coloca a mão dá certo. Você começa a perceber que quando você está errando no trabalho,
Quando você está fazendo algo errado, vem aquela luz, que é Deus que dá um despertamento na pessoa, para a pessoa ir para o caminho certo, para corrigir aquilo que ela está fazendo de errado. Você começa a perceber que a bênção do Senhor está na tua vida. Sabe por quê? Porque você segue a Jesus, porque você está andando em retidão, porque você dá valor às pequenas coisas que vêm do céu. Você não precisa ter ouro em abundância, prata, você não precisa ter riquezas, carros luxuosos, uma mansão, não, você dá valor às pequenas coisas e vê a bênção do Senhor se derramando na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado e colha, sim, o que Deus tem para a sua vida. Vamos continuar clamando e ouvindo a voz do Senhor, a voz da sabedoria, a voz da prudência. Vamos continuar abrindo os nossos olhos espirituais para ver as coisas muito grandes que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.